Meus santos irmãos, abram suas Bíblias em Jeremias capítulo 13. Voltamos a esta porção sagrada para refletirmos, considerarmos instruções que precisam ser lembradas, praticadas e precisam estar no radar da igreja novamente. Jeremias capítulo 13. Versículos 1 a 11. Assim me disse o Senhor: vá, compre um cinto de linho e coloque-o em volta da cintura. Não o molhe antes disso. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus em volta da cintura. Então, pela segunda vez, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: pegue o cinto que você comprou e que está em volta de sua cintura, vá até o rio Eufrates e esconda-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi o cinto junto ao rio Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, o Senhor me disse: levante-se, vá até o rio Eufrates e pegue o cinto que eu lhe ordenei que escondesse ali. Fui até o rio Eufrates, cavei e tirei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e não prestava para nada. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Este povo mau, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que anda segundo a dureza do seu coração e segue outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que não presta para nada. Porque assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me fossem por povo, nome, louvor e glória, mas eles não quiseram ouvir. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor nosso, acabamos de ler esta santa porção da Tua palavra, que é inspirada, sem erros, é inerrante, infalível, e a mensagem atual para a nossa vida hoje também. Nós a recebemos, não só a partir da leitura que fizemos, mas a recebemos como Tua palavra, desde que o Senhor abriu o nosso coração, mudou a nossa natureza, abriu os nossos olhos espirituais, para fazer-nos contemplar as Tuas maravilhas, reveladas aí na Tua santa palavra. Portanto, Senhor, este temor que está no coração do Teu povo para ouvir, aquecer a palavra, seja o mesmo temor para fazê-lo viver esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que privilégio maravilhoso, irmãos. O Senhor concedeu ao seu povo, à sua igreja, de representá-lo neste mundo. Nós encontramos várias figuras que mostram este cenário de espelhamento, as figuras de luzeiro, testemunhas, embaixadores, sacerdotes reais. Todas estas figuras e outras mais apontam para esta santa incumbência atribuída ao povo de Deus na terra. A igreja adornada levará à admiração do noivo que se revela a partir da igreja como luz para as nações. Ele nos vestiu com a missão de levar o reconhecimento de sua glória para todas as gentes. Este chamado não é apenas uma responsabilidade que Deus nos conferiu, mas é também uma expressão de amor e da graça de Deus que nos escolheu para sermos estas testemunhas vivas de sua verdade, de sua misericórdia. Jeremias
profeta levantado por Deus durante um período muito difícil e crítico na história de Judá, contemporâneo dos profetas Sofonias, Abacuque, Daniel, Ezequiel, se dirigiu aos judeus daquela época, aos judeus de Judá, para, primeiro, proclamar uma mensagem de julgamento e arrependimento ao povo de Judá. Deus o levantou para denunciar a idolatria, a injustiça, a infidelidade no meio do povo. Deus o levantou para advertir Judá acerca das consequências iminentes de sua desobediência, incluindo a destruição de Jerusalém, o exílio babilônico. Deus o levantou também para lembrar o seu povo acerca da relação pactual existente entre o Senhor e o seu povo. E por conta dessa relação pactual, isto é, Deus tinha uma aliança com o seu povo, o povo é chamado para o retorno à necessidade sincera e obedientemente de submeter-se a Deus, o Senhor da aliança. Portanto, Jeremias também reafirma a aliança de Deus com o seu povo ao oferecer esperança de restauração, de novo tempo, de redenção para este povo que estava lameado pela imoralidade e pelo pecado. Mas apesar desta manifestação graciosa de Deus de levantar um agente seu para ser seu porta-voz, chamando o seu povo ao arrependimento, chamando o seu povo para a renovação da aliança, exortando o seu povo, identificando o pecado do seu povo, apesar dessa manifestação da graça de Deus, o povo não lhe deu crédito. Seus contemporâneos o tratavam como uma espécie de profeta sem honra entre os seus, chamado por Deus para anunciar seu juízo sobre Israel. O juízo de Deus sobre Israel, Jeremias deveria ser fiel, apesar das respostas negativas do povo. Ele deveria ser fiel na transmissão da mensagem, independentemente da reação do povo, independentemente das reações das nações. Vemos isto durante todos os 12 capítulos, os primeiros 12 capítulos de Jeremias. Trata dessa palavra levantada, dita por Jeremias ao povo e desse insistente compromisso dele de fidelidade com Deus. Todos os primeiros 12 capítulos tratam disso. Aí chegamos no capítulo 13 e Jeremias recebe uma informação adicional. Deus já havia chamado o povo à volta, ao recomeço, à renovação. Deus já havia dito sobre as consequências da desobediência. E o povo não quis ouvir. Então Deus, no capítulo 13, comunica a inversão de valores, a perda do propósito no mundo do povo, através de uma figura. E manda Jeremias ao shopping. Manda Jeremias às compras. Ordena o que ele deveria comprar, o que ele deveria fazer com a compra e depois o que ele deveria fazer ao desprezar aquela compra. Deus fez uso dessa ilustração viva para chamar a atenção do seu povo para a realidade. E há preciosas lições aqui desta experiência. Pretendo, portanto, nessa manhã, brevemente, ser edificado com vocês, olhando para o capítulo 13 de Jeremias, pensando em lições de uma compra sem devolução. Lições de uma compra sem devolução. A primeira lição de uma compra sem devolução, à luz de Jeremias 13, é a missão de mostrar quem Deus é. A primeira lição dessa compra, sem devolução, é mostrar, a missão de mostrar quem Deus é. Jeremias recebe a ordem de Deus, como eu disse anteriormente, para ir às compras, para comprar um cinto de linho. Ele deveria usá-lo imediatamente, colocando na sua cintura. Não era qualquer cinto, era um cinto de linho branco,
viçoso, cintilante, era uma peça bonita, elegante, diferente da roupa velha que ele provavelmente usava. Esse contraste entre a roupa velha que o profeta normalmente usava, com esse cinto bonito, vistoso, seria inevitavelmente olhado, notado pelo povo, porque ele deveria colocar o cinto de linho, bonito, vistoso, e desfilar. Ele deveria sair pelas ruas mostrando o cinto, caminhar por Jerusalém com aquela peça envolta na cintura, provavelmente deve ter despertado a atenção dos olhares e olhares de todos. E de fato, este seria mesmo o propósito: provocar a admiração de todos ao ser exibido. Versículo 11 explica esse sentido, veja: porque assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me fossem por povo, nome, louvor e glória. Então o Senhor está dizendo, assim como Jeremias, você usa esse cinto que eu mandei você usar, comprar, e sai para mostrá-lo ao povo, a fim de provocar a admiração. Este foi o chamado que eu dei ao meu povo, isto é, revelar o meu nome, meu louvor, minha glória. Chamei o meu povo para que fosse este outdoor ao mundo, às nações. Provocar a admiração. Deus está dizendo que sua aliança com seu povo está sendo comparada a um homem amarrando uma peça de roupa em torno de si. Deus vestindo seu povo com sua aliança, faria com que o povo, ao desfilar pelo mundo, despertasse a admiração e o reconhecimento de todos, apontando para quem o vestia, Deus mesmo. A fama de Israel era a demonstração da fama daquele que havia entrado em relacionamento com o povo, o próprio Deus. Isto está em harmonia com Deuteronômio capítulo 26, versículo 19, o texto que expõe o propósito de Deus para o mundo em relação ao seu povo. E o texto nos lembra: para assim te exaltar em honra, fama e glória sobre todas as nações que criei, e para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus, como ele disse. A fama de Israel era para o Senhor de Israel mostrar-se belo às nações. Era a evidência da glória de Deus. Deus escolheu o seu povo para refletir moralmente, santa e benditamente às nações a sua própria glória, para que, vivendo de certo modo, revelasse quem Deus era. Portanto, os privilégios e proeminência de Israel, de Judá, seriam instrumentos missionais, conduziriam as nações para Deus. No Novo Testamento, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus se identifica como a luz do mundo. Em Lucas capítulo 1, versículos 78 e 79, lá na profecia de Zacarias, ao encontrar-se com Jesus Cristo, criancinha, bebê, Zacarias o identifica como o sol nascente. Diz o texto assim: graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Zacarias está identificando Jesus Cristo como este sol nascente que viria para lançar luz e afugentar as trevas na sombra da morte. A igreja, como seguidora de Jesus Cristo, recebeu a honra de refleti-lo. E então Jesus diz assim aos seus seguidores: vocês são
a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Portanto, a igreja deve viver de maneira a refletir os ensinamentos e o caráter do seu Mestre Redentor Jesus Cristo. As suas ações, comportamentos, atitudes devem, sim, obrigatoriamente, evidenciar a transformação que Deus operou na sua vida. Deve ser um testemunho de Deus para o mundo através de ti, santo querido irmão. O plano mais amplo ao vestir Israel era a exaltação do próprio nome de Deus entre as nações. Isto também traria satisfação ao povo. Olha quem somos, o que estamos fazendo, viver com sentido, viver com propósito. Quando vivemos para refletir a glória, a pessoa de Deus, isso também nos traz satisfação. Ademais de glorificar a Deus e satisfazer Deus, produzir alegria ou alegrar o nosso Pai, nos traz a nós completude e alegria também, pois estamos fazendo o que fomos criados para fazer, estamos sendo o que fomos criados para ser, luzeiros, reflexos da glória de Deus. Somos reflexos do Criador para a criação. Então essa é a primeira lição de uma compra sem devolução, a missão de mostrar quem Deus é. Ao obedecer o Senhor, ir às compras, comprar o cinto, um cinto de linho vistoso, bonito, colocá-lo na cintura e sair pela cidade expondo-o. Jeremias estava sendo instrumento de Deus para provocar o despertamento do propósito de existência do povo. Deus havia vestido o seu povo para a missão de revelá-lo. Mas há uma segunda lição de uma compra sem devolução. Olhando para esta imagem, esta ilustração viva, esta ordem de Deus quanto à ida às compras de Jeremias. Ele vai, obedece ao Senhor, compra o cinto de linho, coloca-o na cintura, sai pela cidade, provoca a admiração do povo. O povo é impactado, nota uma diferença importante entre a roupa que o profeta usava e o cinto. Entretanto, diz o texto, que o povo não quis ouvir. Isto é, foi indiferente à exortação de Deus. Veja, versículo 5, 4. Pegue o cinto que você comprou e que está em volta de sua cintura, vá até o rio Eufrates e esconda-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi o cinto junto ao rio Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. São ordens imperativas e que não sugerem um atendimento diferente da ordem dada. Nós não encontramos em nenhum momento destas ordenanças a Jeremias uma adversativa, um questionamento. Mas, Senhor, por que isto? Ele simplesmente obedece. Ele toma o cinto que acabou de comprar, que acabou de usar, que acabou de mostrar, vai ao rio Eufrates e enterra, junta uma fenda, aquele cinto. 7. Fui até o rio Eufrates, cavei, tirei o cinto do lugar onde eu havia escondido, passou o tempo. O tempo passou, Deus manda ele voltar lá. Ele volta, tira o cinto de onde estava escondido, guardado. Eis que o cinto tinha apodrecido e não prestava para nada.
Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, o Senhor vai explicar o que ele queria dizer com isso. Assim diz o Senhor, verso 9: deste modo farei também apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Deste modo, este povo mau, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que anda segundo a dureza do seu coração e segue outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que não presta para nada. Porque assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Judá e toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me fossem por povo o nome, louvor e glória, mas eles não quiseram ouvir. Que lição é esta de uma compra sem devolução? Além de mostrar a missão, de mostrar quem Deus é, outra lição, mostrar a falência do povo no cumprimento de sua admirável missão. Se por um lado o primeiro movimento despertaria a admiração do povo, chamaria a atenção do povo para mostrar a beleza, a glória de Deus, o ser de Deus, a bondade de Deus por meio do cinto vistoso na cintura de Jeremias. Por outro lado, agora o Senhor vai mostrar ao povo as vergonhas do povo, o fracasso do povo, apontando para a missão do seu povo. Deus revela a sua glória e beleza. O povo perdeu de vista o seu sentido, o seu propósito. Então Deus levanta Isaías para mostrar a vergonha e a falência do seu povo sem Ele. Pega aquele cinto que você escondeu lá no rio Eufrates, mais ou menos 700 quilômetros de distância de Jerusalém. Uma boa caminhada, não? Vá lá na fenda da rocha, perto do rio, de modo que quando o rio subisse, molharia o cinto. Molhando o cinto de linho, apodreceria. Depois de muitos dias, vá retirar o cinto. E o que tinha lá? Um pedaço de trapo apodrecido. Não servia mais para aquele propósito de mostrar a beleza, a formosura. Agora estava completamente arruinado, não tinha utilidade mais, era inútil. Muito provavelmente o profeta deveria carregar aquele cinto apodrecido, mostrando para o povo, caminhando pelas ruas, mostrando como estava apodrecido e era inútil para aqueles que anteriormente admiraram. Então o Senhor revela o propósito daquele ato, versículos 9 e 10 já lemos. Por causa da soberba, da desobediência, da idolatria do povo que havia se afastado de Deus, consequentemente do seu fracasso na missão de levar o reconhecimento da glória de Deus. Chamado para viver de modo que atraísse as pessoas a Deus e não a si, para si, o povo usou os privilégios dados por Deus, usou tais privilégios para a sua soberba, apesar das insistentes advertências do Senhor. Lembra lá de Jeremias 9, 23 e 24? Foi tão claro aquilo, gente. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor.
Estava claro. Porém, o seu povo seguiu outra rota. Este povo mau, versículo 9. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Este povo mau que se recusa a ouvir as minhas palavras, que anda segundo a dureza do seu coração e segue outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto que não presta para nada. Quantos privilégios o povo havia recebido de Deus por estar num pacto, na aliança com Deus. O povo usa esses privilégios, sabedoria, força, provisão, usa tudo isso para si mesmo, para a sua soberba. E Deus revela a vergonha do povo. Ao invés de mostrar a majestade de Yahvé para as nações, o povo imitou as nações que não tinham pacto com Yahvé. Ao invés de vestir-se com vestes de justiça, de glória e beleza, que ornavam a doutrina, que revelavam a glória de Deus, o povo se vestiu como os pagãos, os que não tinham nada com Deus. Na própria religiosidade, era assim. Longe de trazer louvor e glória a Deus, o povo trouxe vergonha. Que testemunho seria aquele para as nações? Um povo enfiado na imoralidade, na perversidade, na soberba, na avareza, no orgulho, na maldade. Que testemunho seria este, senão de vergonha e desonra do nome do Senhor para os outros povos? Como as pessoas seriam atraídas para a admiração de Deus com um povo vestido de trapos, com a vida apodrecida, moralmente definhando na mentira, na imoralidade, na falsidade, na deslealdade, e dizia que estava servindo a Deus, que era povo de Deus, que havia recebido os oráculos de Deus, que estava numa posição diferente das outras nações. Uma vergonha total, ilustrada por aquele cinto apodrecido. Olha como vocês estão aqui, olha quem vocês são, diz o Senhor. Para o que presta este cinto agora? Para nada. Assim está a condição de vocês, chamados para refletir a minha glória, a minha beleza, o bom aroma da minha bondade para os povos. Agora, olha vocês, quem aguenta esse fedor? Mas eles não quiseram ouvir. Ah, meus irmãos, a revelação de um caráter transformado, que é apresentado aos olhos do próximo, é um selo de genuinidade da fé. Revelamos que a fé é genuína, nossa fé é genuína, ao revelarmos o caráter transformado de quem foi visitado pela fé genuína, quem recebeu o dom da fé genuína. Um teólogo muito caro para a tradição reformada, Jonathan Edwards, disse que é pela dispendiosa e desinteressada prática cristã que mostramos a autenticidade da nossa fé. E ainda, uma pessoa não pode proclamar-se cristã sem reivindicar certas coisas, pois o acolhimento das verdades básicas do Evangelho necessariamente exige obras correspondentes que testemunham da sua beleza.
motivos interiores e ações exteriores. Isso tem que estar harmonizado. Não pode ser aparentemente belo por fora e ser feio por dentro. Tem que haver harmonia da beleza transformadora de dentro que se revela para fora. Deus fez uma aliança conosco, com a igreja, para que a igreja, em harmonia dentro e fora, fosse cartaz de glória ao mundo, para o mundo. Ao considerarmos o chamado de Jeremias e as lições de sua compra sem devolução, somos levados a refletir sobre a tarefa, a responsabilidade que Deus nos deu como seu povo. Nós existimos para uma missão maior do que nós mesmos, meus caríssimos irmãos. Tem apontamento glorioso para Deus. Sim, o Senhor nos deu privilégios, inegavelmente. Mas esses privilégios não são para o desfrute para nós mesmos. Esses privilégios são para representá-lo. Portanto, os privilégios estão atrelados às responsabilidades morais de vivermos em obediência à sua vontade nesse mundo. E isto deve estar no radar da nossa religiosidade, porque envolve toda a nossa vida, não só o que fazemos aqui dominicalmente, nos nossos encontros. Nos envolve inteiramente como povo de Deus no mundo, nossa relação direta com Deus, nossa relação com o próximo, nossa relação com a criação. No entanto, é em Cristo que encontramos de fato capacidade para o cumprimento desta missão, porque por nós mesmos não seria possível. Cristo Jesus, a luz do mundo, a plena revelação da glória de Deus, nos visitou para fazer-nos cumprir o que Israel falhou. Ele mesmo veio cumprir o que Israel não conseguiu cumprir. Revelar Deus pura e perfeitamente, em todas as áreas, obedecê-lo. O agente Israel falhou, mas Cristo vem e cumpre. Ele é esta luz que brilha por todos os lugares, de tal maneira que ele mesmo diz: quem vê a mim, vê o Pai. Depois João, admirado, diz nele: a imagem de Deus está. Que precioso! Em Jesus temos o perfeito exemplo de obediência e missão cumprida. Quem pode negar que, assim como o povo de Israel da época do profeta Jeremias, o povo de Judá, nós também estamos sujeitos à desobediência, à perda de foco, aos fracassos? Quem pode negar isso? E o que era para ser uma grande oportunidade de testemunhar a beleza de Cristo Jesus, a dor da doutrina, por vezes acaba se mostrando em vergonha para a igreja, desonra do Evangelho, fracasso da missão. Quem vai negar que nós não caímos nos mesmos erros do povo do passado? Porém, santa irmã, santo irmão, Cristo Jesus nos resgata dos nossos fracassos, nos capacita a viver de maneira a glorificar a Deus, de maneira que glorifiquemos a Deus. Por meio da sua morte, da sua ressurreição, somos reconciliados com Deus, fomos feitos habitação do Espírito Santo para viver uma vida que reflete a santidade e o amor de Deus. Como seguidores de Cristo Jesus, somos chamados a ser suas testemunhas, vivendo de forma que a nossa conduta, as nossas ações revelem a glória e a verdade do Evangelho. Olha o que ele fez com Pedro, depois de fracassar, de envergonhar-se, envergonhar o Evangelho, de sentir-se um zero à esquerda. Depois da ressurreição, vai ao encontro de Pedro e olha para aquele fracassado e o levanta e diz: pastoreia as minhas ovelhas, meu filho.
cuide dos meus cordeirinhos. Entrega nas mãos de Pedro o que era de mais valioso na face da terra. Sabe o que é mais valioso na face da terra aos olhos de Deus? Sabe o que é? Aos olhos de Deus, o que é mais valioso na face da terra? A sua igreja. E Jesus entrega a igreja para o fracassado Pedro e diz: levante-se, vai recomeçar. Que bondade, que ternura, que misericórdia. É na força de Cristo, meus irmãos, que nós adornamos a doutrina de Deus com a nossa fidelidade, mostrando ao mundo a beleza de se viver para a glória dele. Que toda a nossa vida seja esse louvor contínuo de pessoas que foram transformadas e que têm sido aperfeiçoadas no processo e que são exortadas quando estão fora do prumo de Deus, são advertidas e voltam para o centro, voltam para os trilhos, a fim de que a beleza de Cristo as conduza. Precisa ser assim em sua casa. Você precisa ser este cinto vistoso para a sua família, mostrando que você tem uma aliança com Deus. Quem sabe você é o único crente da sua família. Pois bem, que grande oportunidade de você mostrar a beleza do Evangelho, mostrando o seu caráter transformado. Será instrumento de Deus para atrair as pessoas a Deus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que estes vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que privilégio! Mas quem sabe você é crente como toda a sua família. Também tem a missão de revelar o adorno do Evangelho, a beleza de Cristo, no seu jeito de falar, no seu jeito de viver, no seu jeito de corrigir, no seu jeito de ver a vida, no seu trabalho, com a vizinhança, na igreja, servindo na igreja. Que tipo de liderança você é no serviço da igreja? Que tipo de liderança? Dentro e fora, isto é, os motivos interiores e as ações exteriores. Como você se qualifica aqui? Precisa ser essa demonstração da glória de Deus. Não tem nada a ver com glória pessoal para você. Isto significa orgulho e soberba. O Senhor estava indignado com orgulho e a soberba do seu povo. Usou aqueles privilégios para mostrar-se perante os outros. Não era esta a missão? Vocês querem se mostrar diante dos outros? Então, é isso que vocês querem? Olha quem são vocês aqui. Sem minha glória, um cinto imprestável. Vocês não servem para nada. Nós não queremos isto não, irmãos. Nós não queremos isto. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que pelo seu Espírito habita em nós, e nesse caminho de aperfeiçoamento vai transformando a nossa vida, tirando aquilo que nos impede de brilhar, vai trocando as lâmpadas que estão queimadas por luzeiros vivos. É mais poderoso do que LED, viu? E vai brilhar, revelando a glória do Senhor Jesus. Que mensagem ouvida pelo povo. Eu encerro aqui, mas com a leitura que farei com vocês, quero propor uma leitura juntos, mas não posso fazê-lo sem chamar a sua atenção para quão sério é isto. Nós estamos vendo muitos anos, mas muitos anos depois dessa mensagem, numa outra cultura, num outro povo, etnicamente falando. Ficou claro para vocês a mensagem de Jeremias 13? Ficou claro para vocês? Inclusive os que cochilaram aí durante o sermão, ficou claro?
Está claro para vocês? O que Deus pretendia? Com o cinto na cintura de Jeremias, revelar a sua beleza, a sua glória. Com o cinto apodrecido, revelar a vergonha e o fracasso do povo. Está claro isso? Quão sério é isto? Veja como é que o povo recebeu aquilo, versículo 12. Diga-lhes também esta palavra. Assim diz o Senhor Deus de Israel: toda jarra aqui deve ficar cheia de vinho. Então eles dirão a você: não sabemos nós muito bem que toda jarra deve ficar cheia de vinho? Mas você responderá: assim diz o Senhor, eis que eu vou encher de embriaguez todos os moradores desta terra, os reis que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os moradores de Jerusalém. Eu os farei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei compaixão deles. Nada me impedirá de destruí-los. Sabe o que aconteceu? O povo fez isso aqui, ó. Está clara a mensagem para vocês? Será que não estava clara para o povo? Claríssima. Mas o que o povo fez? O que aconteceu depois disso? Deus cumpriu a sua palavra. Deus quebrou o povo por meio do cativeiro babilônico. Foi atroz, terrível, foi tenebroso. Escute aqui, meu irmão, não brinque com Deus. Não faça pouco caso da palavra de Deus. Deus não está brincando. Se Deus está chamando a nossa atenção, nos exortando para a purificação interior e ações exteriores, leve isto muito a sério. Deus conhece o nosso coração. Agora, fique em pé. Abra sua Bíblia, se não, leia aqui comigo na projeção, 1 de Pedro, capítulo 2, de 1 a 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, eu encerro com esta leitura em conjunto com vocês. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 10. Você pode ler em casa a sequência do capítulo 13. Deus fala de novo do orgulho, Deus estende de novo a sua misericórdia, o povo o rejeita. Mas vamos ler esse texto de 1 de Pedro 2, 1 a 10. Vamos ler juntos, uma só voz? Diz a palavra do Senhor assim: portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Tendo conduta exemplar, versículo 12. Tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da salvação. Não furtem, pelo contrário, versículo 10, não furtem. Versículo 13, já deu, tá bom, né? Sente-se. Tito 2,10 eu me referia. Tito 2,10, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Texto para memorizar essa semana, Tito 2,10. Eu ia pedir para que vocês memorizassem 1 de Pedro 2, de 1 a 10. O Hélio chega, o diácono Hélio coçou a mão assim e disse: maravilha, vou memorizar 1 de Pedro 2, de 1 a 10. Mas por essa semana vamos ficar para a memorização de Tito 2:10. Combinado? O que faremos? Vamos ver de maneira que a glória de Cristo seja refletida em nós. Vamos orar. Pai, ouvimos a Tua palavra, nós a tratamos com muita seriedade, nós a acolhemos em nosso coração. Está longe de nós brincarmos com o Senhor, zombarmos das Tuas coisas. Se bem que quando desobedecemos o Senhor, nós estamos fechando os ouvidos para as Tuas ordens, estamos ignorando as Tuas advertências, estamos menosprezando o Teu amor, estamos chamando sobre nós o Teu juízo, a Tua disciplina. Ajuda-nos, Pai, para que o nosso coração seja dia a dia mais pronto a Te obedecer e que possamos juntos, em Cristo Jesus, possamos cumprir a nossa missão, maravilhosa missão, de revelar a glória do Senhor, a beleza de Jesus, como cantamos, que a beleza de Cristo se veja em nós, toda a sua admirável pureza e amor, que seja assim mesmo, Senhor, em nome de Jesus, amém.